importante, que valesse a pena. Segundo ele, para tomar uma decisão terá que entrar em contato com a senhora para obter sua autorização. Então nosso herói recobrou o juízo, dizendo que na verdade a senhora já estava listada entre os mortos há muito tempo. Aí o advogado resolveu lembrá-lo que ele trabalha constantemente com bebidas espirituosas, então isso não é problema para ele. Então Lee percebeu que Shin tinha acesso especial ao outro mundo, uma habilidade útil. Depois disso, o advogado começou a ligar para alguém, aparentemente a própria senhora, para resolver a questão. Quando ele terminou de conversar, houve uma pausa estranha, que Lee interrompeu perguntando como estavam as coisas. Então, o advogado Shin fez uma cara muito séria e depois apenas disse a palavra senhora. Um segundo depois, ele continuou sua frase, da qual ficou claro que a senhora deu sinal verde para a ideia de Lee. Kim percebeu que esse bastardo fez uma pausa de propósito para deixá-lo nervoso. Foi depois disso que nosso personagem principal começou a compilar preços para viver. Ele começou com a quantidade exata de carne de porco frita e bebida, o preço do restante seria descoberto pessoalmente por ele. Então o personagem principal decidiu se proteger do fato de poder perder sua herança. De repente, naquele momento tocou uma ligação, Lee atendeu pois foi chamado do gabinete do reitor. Ele imediatamente começou a se desculpar por estar atrasado nas mensalidades. Mas não é por isso que o estão incomodando. O que ele acabou de ouvir simplesmente o chocou. Ele não esperava tal reviravolta. Ele precisou fazer um estágio para continuar seus estudos no instituto. Agora vamos para o instituto onde nosso herói estuda. Aqui são explicadas a ele as condições do estágio. Entre as funcionalidades, pode-se destacar que em 3 meses Lee poderá ganhar 2 milhões de won. Foi uma ótima oferta, pois assim você pode ganhar um dinheiro extra e ganhar experiência. Porém, o personagem principal dignou-se a recusar, pois não poderia simplesmente sair do restaurante. O homem que negociou com Lee perguntou-lhe que tipo de negócio o cara havia ingressado. Depois que Lee lhe disse que administraria o restaurante apenas por 5 anos, o homem decidiu descobrir o que o cara faria depois disso. Nosso herói não tinha uma resposta clara para essa pergunta, porém ainda não havia pensado nisso. Aí começaram a explicar para ele que sem estágio Lee não conseguiria terminar os estudos, e em 5 anos ele não existiria mais. O homem pediu ao personagem principal que pensasse novamente, e então lhe contasse a decisão final. Quando Lee já havia saído da universidade, começou a pensar no fato de seu restaurante receber hóspedes muito tarde da noite. Por isso, teve a brilhante ideia de conciliar o trabalho no restaurante com um estágio. Não será muito fácil fazer isso, porque durante o dia nosso herói trabalhador será um funcionário de escritório, e tarde da noite ele servirá aos espíritos que ainda não decidiram deixar este mundo. No momento, o personagem principal estava no restaurante, pois era hora de trabalhar em benefício dos espíritos. Lee percebeu que todos os visitantes estavam apenas conversando sobre suas próprias coisas, sem nenhuma intenção de ouvir ninguém. De repente, um dos convidados locais perguntou ao nosso Lee por que ele estava tão triste. Aí o personagem principal respondeu que lhe foi oferecido um estágio longe daqui. Esse cara, assim como todos os visitantes do restaurante que ouviram sua resposta, ficaram simplesmente chocados. No entanto, a personagem principal garantiu-lhes imediatamente que, apesar de todas as dificuldades, o restaurante também estaria aberto à noite. Então todos os rebeldes que estavam prontos para mover montanhas se acalmaram instantaneamente. Então, de repente, um velho se aproximou de Lee e pediu desculpas por ter ouvido um pouco a conversa. Após o que perguntou em que organização específica o personagem principal iria estagiar. Quando o cara disse exatamente o nome da Trading, o velho disse que era um dos fundadores desse escritório. O próprio Lee ficou muito feliz que uma pessoa tão famosa tenha vindo ao seu restaurante. Depois de algum tempo, aquele velho começou a falar detalhadamente sobre as características de sua empresa. Quando um cara de cabelos dourados perguntou ao nosso herói se ele entendia o que o velho estava falando, ele respondeu que apenas remotamente. De repente ouviu-se o som de uma porta se abrindo, o que significa que o estabelecimento está se preparando para receber novos hóspedes. Lee imediatamente deu sua frase de saudação padrão, mas parou no meio da frase. Uma jovem família apareceu diante de nossos olhos, composta por mãe, pai e filha. O que foi surpreendente e incomum foi que eles eram translúcidos. O cabelo amarelo perguntou ao nosso herói por que ele não tinha pressa em receber convidados. Lee começou a gritar como uma menina, apontando o dedo para a família, dizendo que eles eram fantasmas. O cara pediu ao personagem principal que se acalmasse um pouco, já que Lee já tinha visto fantasmas antes, e nada de ruim havia acontecido ainda. Em seguida, o cara começou a explicar que eles são translúcidos porque morreram recentemente. E como estão aqui, não há quem os enterre. Há uma pergunta razoável sobre como ele sabe de tudo isso. Lee recebe a resposta de que, normalmente, os espíritos se alimentam em seus funerais durante esses 3 dias. Quando o personagem principal finalmente se acalmou, ele se aproximou dos convidados, pediu desculpas e pediu que fizessem um pedido.
Ao receber o nome do prato, foi imediatamente prepará-lo para não deixá-los esperando. Quando o personagem principal teve um momento livre, ele perguntou ao rapaz o que aguardava essa família no futuro. Quando Lee descobriu que eles viriam buscá-los em 3 dias, ele perguntou por que o homem de cabelo amarelo não deixou este mundo. O cara respondeu da forma mais simples e sucinta possível, resumindo tudo em uma palavra: raiva. Depois disso, ele perguntou a Lee se ele alguma vez se arrependeu de não poder voltar. Cada pessoa às vezes faz algo, e depois se arrepende do que fez. Se isso acontecer repetidas vezes, o resultado é uma raiva que transforma o morto em um fantasma. No final, aqueles que não se lembram dos motivos de sua raiva, como ele, vagarão para sempre pelo mundo com fome e frio. Foi como se um novo mundo tivesse se aberto diante dos olhos do personagem principal, pois de repente ele percebeu que todos os visitantes daqui estavam dominados pela raiva. O menino que foi o primeiro visitante deste restaurante encontrou paz quando Lee o alimentou. Assim, o personagem principal teve a ideia de que com sua comida poderia enviar fantasmas para o outro mundo. Essa família entregou seu cartão JS para pagar as guloseimas que Lee havia preparado. Depois de pagarem tudo, o chefe da família perguntou o que havia na vida após a morte. O cara não soube responder. Para a surpresa deles, o personagem principal disse que não poderia estar do outro lado da vida, pois ainda era uma pessoa viva. A garota, assustada, então perguntou-lhe como ele, uma pessoa viva, poderia trabalhar para os fantasmas. Depois que algo ocorreu à menina, ela trocou olhares com o marido, que teve a mesma ideia. O chefe da família decidiu pedir ao chefe que fizesse um favor. Aí ele começou a dizer que eles não tinham parentes. Então toda a riqueza iria para o Estado. No entanto, eles gostariam que tudo fosse para os 2 meninos que patrocinaram. Mesmo que não tivessem tanto dinheiro nas contas, seria melhor do que nada. Lee disse imediatamente que definitivamente não era um assistente nesse assunto, era necessário alguém que fosse um especialista em direito. Naquele mesmo momento, imagens dolorosamente familiares começaram a aparecer em sua cabeça, e ele começou a se lembrar. Nosso herói lembrou que em seu círculo existe um especialista em direito que pode ajudar. Depois de algum tempo apareceu o advogado Shin, que estava pronto para resolver todos os problemas jurídicos. Ele imediatamente disse que Khan já havia lhe contado tudo em todos os detalhes e cores. Assim que as pessoas perceberam que um cara de GS as estava visitando, elas imediatamente começaram a fugir. Khan decidiu acalmar a todos, dizendo que desta vez ninguém iria cobrar dívidas deles. Só naquele momento Lee acreditou que todos os fantasmas estavam em dívida com JS. De repente o advogado Shin chegou quase perto do homem, chamando-o de Shin. Ele acrescentou ainda que estava pronto para se tornar seu representante legal na Terra e transferir a herança para seus pupilos, o que custaria 20 milhões de won. Assim que Shin começou a entrar em pânico e a se preocupar com a possibilidade de não conseguir pagar um custo tão alto, Khan pediu para lhe dar a palavra. Segundo ele, os cônjuges são clientes VIP da empresa JS, o que significa que o saldo é enorme. Em seguida, entregou-lhes o livro, no qual estava escrito que a família havia acumulado 65 milhões de won por boas ações. É por isso que eles têm dinheiro mais que suficiente para pagar pelos serviços profissionais de Shin. Além disso, a sua ação, nomeadamente a transferência de dinheiro real para os filhos AOS, seus cuidados, aumentará a sua conta de karma, uma espécie de reembolso. A família começou a chorar de felicidade e agradecer a ajuda de todos, pois nem sonhavam com isso. Khan disse-lhes que não havia necessidade de serem gratos por nada, porque todo o dinheiro que esta família tinha foi acumulado por eles próprios. Naquele momento, o personagem principal percebeu que todas as boas ações, ainda que com muito atraso, voltam. De repente, nosso Lee foi tirado de seus pensamentos por Bai, que notou o fato de que já se passara quase 1 hora. Então o personagem principal, com um sorriso no rosto e brilho nos olhos, disse que já estava correndo. Podemos observar um clima bonito, o céu está azul, nuvens cirros são visíveis e o sol está brilhando. Nosso herói confirma que o tempo está realmente bom. E fica emocionado porque agora não terá que limpar as calças em seu trabalho de meio período. Lee finalmente se livrou do lixo que causava o cheiro desagradável, e agora o cara está mais feliz do que ninguém. O cara disse a si mesmo que faltavam muito poucas coisas para fazer. Uma dessas últimas coisas era que era preciso dobrar as caixas e a triagem estava terminada. De repente o cara viu algumas pernas estranhas e seminuas. Isso o confundiu um pouco. Ele viu fantasmas malignos caminhando direto em sua direção. Eles não pareciam muito sintonizados com o mundo. Nosso próprio herói não ficou encantado com tal espetáculo, ele não conseguia imaginar o que era. Tudo o que ele conseguiu fazer foi apontar o dedo para eles e gaguejar para que os outros soubessem que havia fantasmas ali. Depois disso, o cara caiu de costas, uma espécie de pedaço de espuma saltou de sua boca e os fantasmas se levantaram e riram à margem. Nosso herói ouviu algumas vozes. Não conseguia abrir os olhos. Então simplesmente ouviu as conversas, ganhando forças. Ele ouviu alguém falar que iam dar um tapa na cara dele, sabe?
Isso iria levantá-lo mais rápido. Com grande esforço, nosso herói começou a abrir ligeiramente os olhos, quase sem ver ninguém. De repente, 3 caras apareceram diante dos olhos do nosso herói, e um deles segurava sua mão. Lee imediatamente começou a contar em cores vivas que viu fantasmas do lado de fora, e seus ossos eram visíveis. Depois que a última palavra foi dita no ar, os rapazes começaram a se olhar. Depois de alguns momentos, o de cabelo amarelo disse que na verdade eram eles. Porém o personagem principal não acreditou neles, pois aqueles monstros estavam feridos, e em alguns lugares havia carne pendurada. Aí o cara começou a explicar que ali na rua eles aparecem na sua verdadeira forma. Era exatamente assim que eles pareciam quando morreram, deixando assim de estar entre os vivos. Foi muito difícil para o personagem principal imaginar as circunstâncias em que esses caras morreram. Depois disso, quando nosso Lee vomitou no banheiro e voltou, a primeira coisa que fez foi perguntar aos caras o que eles estavam fazendo aqui tão cedo. Então eles agiram da maneira mais astuta possível, respondendo a pergunta com uma pergunta sobre para onde mais deveriam ir. Bay começou a dizer que, embora o personagem principal não pudesse vê-los, eles tiveram que ficar no restaurante e esperar até o anoitecer para entrar. Ele explicou ainda o fato de que antes que um fantasma possa entrar em qualquer sala, é necessário obter permissão. De repente, um cara de óculos entrou na conversa e disse que a condição física de Lee não correspondia à sua idade. Quando questionado pelo personagem principal como descobriu isso, o cara disse que ele, é o médico mais famoso do século XXI. Ele disse ainda que os fortes sentimentos de Lee eram explicados por seu coração fraco. Depois mostrou o ponto onde ele precisava pressionar para se acalmar. O personagem principal disse que parecia se sentir um pouco melhor. Mas parecia que não. Ele não conseguia entender ao certo. Ruo então decidiu mostrar um ponto de acupuntura para dores nas costas chamado Shen Shu. Seguiu-se um ponto de acupuntura, cuja pressão alivia a dor nos joelhos. Quando Ruo perguntou ao personagem principal se ele se sentia melhor desta vez, ele respondeu afirmativamente. Depois de algum tempo, o médico encerrou o consultório, após o que recomendou lespedeza por muitos anos. A seguir, o médico começou a descrever todas as propriedades benéficas dessa erva milagrosa, que ficou claro que se tratava de ouro, e não de um remédio. Então o personagem principal disse que se tivesse a oportunidade, com certeza tentaria aproveitá-la. Então o médico disse ao nosso herói que não havia necessidade de esperar um milagre, mas sim de ir ao mercado e comprar maconha. Mas Lee começou a procurar desculpas como o fato de precisar trabalhar muito, e em geral estar cansado. Então o médico virou-se para a parede e começou a adivinhar em voz alta que ele não valia nada. Como resultado, Lee e Ho foram ao mercado comprar a mesma grama mágica. O médico ficou um pouco mais feliz. Nosso herói começou a procurá-lo entre muitas outras ervas e temperos, que eram muitos. De repente esses dois ouviram alguém gritando dolorosamente em algum lugar distante atrás deles. Era uma mulher que pedia ajuda às pessoas. Mas ninguém prestava atenção nela ainda. Foi nesse momento que o personagem principal percebeu que essa mulher era incomum, pois era um fantasma. Lee decidiu se aproximar para descobrir qual era realmente o problema. Nosso herói viu um homem caído no chão com espuma branca saindo da boca. A mulher se aproximou desse homem e começou a falar sobre como foi um ataque. Então Lee decidiu ligar primeiro para os serviços de emergência para que pudessem fazer seu trabalho. De repente, a mulher empalideceu e antes desse momento, seus olhos brancos ficaram instantaneamente ensanguentados. Então ela ficou apoiada nas 2 pernas e perguntou a Lee se ele poderia vê-la. Nosso homem fingiu não entender nada, após o que a mulher estendeu a mão para ele. E literalmente um segundo depois ela correu a toda velocidade em direção a Lee, ainda repetindo sua pergunta. O personagem principal ficou muito assustado com essa reação. Para ser sincero, eu teria feito o mesmo. Porém, a menina não pretendia ofender Lee de forma alguma. Pelo contrário, começou a pedir-lhe em prantos que ajudasse seu filho. Então, ainda confuso, nosso herói contou a ela que já havia pedido ajuda. Nesse momento, as pessoas que passavam pararam e começaram a discutir o ataque do homem. Lee começou a gritar com o homem, gritando para ele que era hora de recobrar o juízo. A ambulância estava a caminho. De repente, Ho disse ao nosso herói que quando a ambulância chegasse seria tarde demais. Ele disse ainda que os pontos de acupuntura do paciente estavam bloqueados, razão pela qual ele ficou paralisado. Ele acrescentou ainda que se não for ajudado neste momento não poderá mais andar. Após a última frase, a mulher começou a implorar a Ho que se mudasse para um menino para curar o filho, mas ele recusou, alegando o grande perigo de tal ato. De repente, ele começou a pensar no que poderia fazer, e uma ideia brilhante lhe ocorreu. Lee percebeu que todo o olhar do médico estava voltado para ele, o que significava que ele estaria ocupado. Depois de algum tempo, podemos observar como o personagem principal, sob o comando de Ho, se prepara para injetar um homem. O coitado piorava a cada momento. A espuma nunca ia embora.
Ou começou a dizer os pontos onde as agulhas deveriam ser inseridas, mas voltou a si e começou a apontar. Aqui o personagem principal hesitou e disse que era melhor fazer isso pessoalmente com o médico. Então Ho explicou a Lee que lá ele conseguiu tocar seu corpo devido à energia acumulada do restaurante. Mas aqui é impossível. A multidão já estava bastante reunida. Eles começaram a discutir o que esse cara estava fazendo. Depois que a última agulha foi restaurada, os olhos do homem voltaram à posição normal. Ele foi capaz de ver magicamente sua mãe morta, embora ele próprio ainda estivesse vivo. Já havia uma ambulância no horizonte, o que significava que tudo ficaria bem. Quando chegou, a equipe médica saltou imediatamente e levou o paciente embora. Então Ho começou a tranquilizar a mulher e o personagem principal com palavras de que com certeza o ajudariam no hospital. De repente, a mulher fantasma começou a falar sobre como seu filho sofria de diversas doenças desde a infância. Depois disso, ela colocou a mão no ombro do cara e brilhou um pouco. Ela então disse que finalmente conseguiu encontrar a paz que procurava há tanto tempo. E apenas alguns segundos depois ela já havia desaparecido deste mundo e ido para outro. Lee disse em voz alta que ela ainda era capaz de ascender ao céu e se tornar uma residente do céu. O Dr. Hua simplesmente assistiu tudo o que estava acontecendo sem dizer uma palavra. Ele apenas observou a alma ir para um lugar onde dificilmente seria capaz de visitar. Agora vamos para o restaurante, onde a galera mal pode esperar a abertura do restaurante. Eram muitos. Muitos. O que não é surpreendente, porque a comida aqui é excelente. De repente, alguns deles começaram a ser dominados por algum sentimento estranho e desagradável. Alguém coberto de sangue se dirigia ao restaurante. Talvez essa pessoa também estivesse com fome. Finalmente são exatamente 11 horas da noite, o que significa que é hora de abrir o restaurante. O personagem principal caminhou até a porta da frente para anunciar a todos os fantasmas que eles poderiam entrar. Porém, ele viu que todos aqueles que estavam na entrada começaram a se dispersar instantaneamente e quase fugir. Lee decidiu perguntar a Bei sobre o que estava acontecendo. Então ele respondeu que a senhora estava vindo. Ele nunca explicou quem era a senhora, porque decidiu fazer o mesmo que todos os outros, e ir embora. Então o personagem principal decidiu olhar para fora novamente para ver o motivo da fuga em massa de fantasmas. Diante de seus olhos apareceu uma garota coberta de sangue. Na minha opinião, já a vimos em algum lugar. Nosso herói a reconheceu como a Seah Sorri, a quem certa vez serviu em um restaurante. A garota ficou um pouco surpresa com o fato de Lee poder vê-la de alguma forma na rua. Na verdade, lembramos-nos desta rapariga pelo seu pedido descarado de uma grande quantidade de soji. Depois que o personagem principal a convidou para ir ao restaurante, ela concordou imediatamente. Ela se sentou em uma das mesas livres, enquanto seu traje estava perfeitamente limpo. Como da última vez, a menina ordenou ao nosso herói que lhe trouxesse uma bebida, nomeadamente soju. Quando Lee foi buscar uma bebida, ele começou a pensar por que os fantasmas tinham medo dessa garota. Também foi interessante que todos chamassem a garota de vermelho de irmã, mas ela sempre andava sozinha. O personagem principal veio até ela para falar sobre algo, e ela não se importou. Mas no final ele não perguntou nada, apenas desejou bom apetite. Lee pensou que a senhora de vermelho devia ter seus próprios motivos para estar sozinha. Era melhor não se envolver nisso. Agora é melhor não meter o nariz, porque agora o personagem principal está entre os estagiários. Lee não usava terno há muito tempo, então se sentiu um pouco desconfortável. O personagem principal orará um pouco para não fazer nenhuma besteira e depois pedirá a Trading que espere por ele. Nosso Lee foi recebido por um dos trabalhadores que pediu com urgência ao rapaz que lhe avisasse caso não entendesse alguma coisa. Ele conduziu o personagem principal ao seu local de trabalho e pediu-lhe que esperasse até que a tarefa lhe fosse entregue. Então Lee ficou sozinho consigo mesmo, enquanto ouvia vozes vindas de todos os lados. Nosso herói estava super estranho no momento. Então ele apenas rezou para que eles lhe trouxessem um emprego. De repente um cara se aproximou dele e disse que o nome dele era Sansup, e que ele era o responsável pelo estágio. Aí ele disse que sabe de que universidade veio o personagem principal, então tem uma pequena ideia sobre ele. Lee estava um pouco confuso sobre o que estava acontecendo naquele momento, a conversa não deveria ser sobre isso. Aí o homem começou a dizer que só os filhos dos ricos vão para tal instituto. O cara ouviu tudo isso com total espanto no rosto, pois não entendia o que estava acontecendo. Depois que o mentor do personagem principal terminou tudo, ele se agarrou ao café. E depois de alguns segundos ele riu, dizendo ali que estava apenas brincando. O mentor então abordou outro recém-chegado para descobrir se ele era um excelente aluno no departamento de economia. Ao saber disso, desejou boa sorte ao rapaz no trabalho, dizendo que ele também era assim. O cara recebeu esse desejo. Graças a ele poderá continuar trabalhando com muita vontade. Então ele chamou esse cara, e o personagem principal junto com ele para dar-lhes um trabalho simples. Nesse momento, Lee apenas pensou que ainda não tinha feito nada e já estava muito cansado.
Ele já estava começando a pensar que não deveria ter vindo aqui, porque poderia não ser do seu agrado. De repente, o personagem principal conheceu um homem que veio ao seu restaurante com sua esposa. O homem era o vice-chefe e lembrou-se do maravilhoso dono do restaurante. Tanto o novato quanto o homem ficaram surpresos com o fato de Lee, dono de um restaurante, estar estagiando aqui. O mentor do protagonista ficou surpreso com seu histórico, enquanto também tomava café. Aí o subchefe começou a dizer ao rapaz que a esposa gostava muito da sopa. Antes de partir, ele disse que com certeza levaria seu chefe com ele quando fosse ao restaurante de Lee. Aí o mentor chamou a galera para acompanhá-lo, pois ninguém havia cancelado o trabalho ainda. O segundo recém-chegado não gostou seriamente do que estava acontecendo agora, porque foi jogado em segundo plano. Depois de um longo período de tempo, nosso herói trouxe uma pilha de documentos nos quais estava trabalhando. A garota a quem ele deveria entregar tudo notou que o trabalho foi feito com perfeição. O personagem principal simplesmente brilhava de felicidade, pois este foi seu primeiro trabalho nesse sentido. Após o término da fase de ação de graças, Lee perguntou se ele poderia ir embora. A menina começou a dizer que todas as instruções dadas ao personagem principal foram cumpridas. Além disso, a jornada de trabalho já estava chegando ao fim. Então ela permitiu que ele saísse. No mesmo momento, Lee conseguiu fugir, não dando a seus superiores a oportunidade de mudar de ideia. O menino ficou indignado porque, quando era estagiário, nunca saía na hora certa. Disse ainda que estava um pouco preocupado com a biografia do personagem principal, mas fez um excelente trabalho. Lee foi capaz de fazer o trabalho muito bem porque aprendeu todos os detalhes com o fantasma com antecedência. Agora avançamos para o segundo estagiário chamado Dong-hai, que ainda estava no cargo. As coisas não lhe iam bem, porque ainda antes do almoço lhe pediram para fazer cópias de documentos, mas ainda não o tinha feito. As autoridades depositavam grandes esperanças nele, pois teve bom desempenho acadêmico no instituto. Porém, a opinião deles sobre ele não se justificava, pois ele faz o trabalho há muito tempo e com pequenos erros. Agora vamos avançar para outro dia, quando o subchefe chamou o personagem principal para almoçar. O estabelecimento onde as crianças frequentavam era bastante famoso. Tinha até uma foto com o ex-chefe. O personagem principal mal podia esperar para experimentar a culinária local, mas havia um problema. Ele viu que o dono do restaurante da foto já estava listado como morto e havia virado um fantasma. Quando o garçom se aproximou dos rapazes, ele com raiva começou a dizer-lhes para fazerem o pedido rapidamente. Quando trouxe o pedido, o rapaz disse que os visitantes deveriam levar seus próprios molhos e água. Depois disso, todos os convidados para a mesa começaram a comer os pratos encomendados. Segundo o personagem principal, essa comida não valeu a pena por muito tempo, e é preciso entrar na fila. O vice-gerente notou a mesma coisa, e começou a pensar que o restaurante havia mudado de dono. Então ele começou a se desculpar com Lee por convidá-lo para vir aqui, ao que ele respondeu que era onívoro. Depois que todos comeram, foi decidido que era hora de voltar ao trabalho. O personagem principal percebeu que a vovó, que era um fantasma, ficou chateada por não terem tocado na sopa. Então ele acidentalmente ouviu os clientes contando como após a morte de sua avó, o restaurante decaiu. Um momento antes de Lee deixar o estabelecimento, ele viu que o fundador estava ainda mais chateado. Quando Lee perguntou a Bai sobre Lady Sunen, ele respondeu que ela realmente tinha uma comida excelente. O menino resolveu perguntar como estava o restaurante dela, ao que o personagem principal disse que agora era um restaurante comum. Bai começou a falar sobre o prato de assinatura deste estabelecimento, que incluía um caldo especial. Ele também acrescentou que o atual proprietário agora está apenas adquirindo-o, em vez de fabricá-lo por conta própria. Então Lee começou a argumentar que a avó simplesmente não deixava a receita para os herdeiros. Naquele momento, o primeiro visitante fantasma chegou ao restaurante para ver o personagem principal. Era um velho que já conhecíamos que durante sua vida foi um dos fundadores de uma empresa financeira. O personagem principal agradeceu por tê-lo ajudado nas noções básicas de trabalho na empresa. Como agradecimento, nosso Lee decidiu convidar Pak para pedir qualquer coisa. Ele decidiu não recusar tal oferta, então pediu a Lee que lhe preparasse um pomboque de pimenta com pasta de soja. O personagem principal aceitou o pedido e começou a procurar uma receita no livro de receitas. Porém, por mais que nosso Lee folheasse o livro, ele não conseguiu encontrar essa receita. Bai percebeu os sentimentos do personagem principal, então decidiu descobrir com ele qual era o problema. Quando o cara descobriu tudo, disse que esse prato era fácil de preparar. Ele iria ensinar para o Lee. Basicamente, bastava misturar todos os ingredientes à mão, após o que o prato era considerado pronto. Depois de algum tempo, nosso herói trouxe o prato para Puck, que estava ansioso. O homem começou a misturar o molho com o arroz. Fez tudo muito apetitoso e saboroso. Depois disso, ele pegou um pouco do prato com uma colher para finalmente experimentar. Ao colocar a colher na boca, ele se dissolveu em prazer, dizendo que não podia sonhar com mais nada. Depois que o avô conseguiu comer metade da porção em apenas alguns instantes, ele elogiou Lee. Quando o personagem principal voltou para a cozinha,
Bey o convidou para aprender culinária com ele. Aí ele me pediu para começar aprendendo a cozinhar alho salgado. Mas o cara imediatamente se assustou. Ele começou a explicar freneticamente que se você cozinhar um prato com alho, convidados especiais virão. Por essas pessoas, o cara se referia a garotas que se distinguem por seu comportamento. Bai imediatamente se escondeu sob a asa do personagem principal, que não entendia o que havia de tão terrível neles. Então Lee lembrou que esse Cachinhos Dourados ainda tinha medo dos representantes do JS. Bai começou a se justificar falando sobre as dificuldades de ganhar dinheiro para fantasmas. Se a sua pontuação de karma ainda permanecer negativa e não diminuir, então eles virão atrás de você. Se você for pego, terá que ficar na fila por muito, muito tempo para esperar pela decisão de prolongar sua estadia no mundo humano. Acontece também que os documentos não são aceitos na primeira vez, e tudo tem que ser feito de novo. Se o caso do fantasma não vencer no tribunal, será tomada a decisão de liquidá-lo. Bai começou a explicar que liquidação e morte são semelhantes, só que a morte é um novo começo. Mas a liquidação é a destruição sem vestígios da alma de uma vez por todas. Tudo se transforma em vazio. Depois que Lee ouviu tudo isso, ele disse ao seu parceiro de cozinha que precisava reduzir o nível de raiva. Então, Bai o lembrou que os fantasmas não se lembram do motivo de sua raiva. Depois disso, o personagem principal começou a pedir desculpas ao cara, já que ele não podia ajudar. Bai disse que não via nada de errado nisso. Então tirou o fraque do pescoço e colocou-o sobre a mesa. Depois disso, dirigiu-se para a saída dizendo que iria tomar um pouco de ar. Lee tentou impedi-lo verbalmente, porque já era tarde e muitos convidados eram esperados. Porém, como sempre acontece, nem tudo correu conforme o planeado, pois havia um grande número de convidados. Tivemos que cozinhar muito e todos pediram mais de um prato. O personagem principal já estava tão cansado que começou a pedir perdão mentalmente a Bai por suas palavras. Literalmente naquele segundo, Cachinhos Dourados apareceu, trazendo a velha com ele. Lee correu para Bai, após o que ele começou a falar entre lágrimas sobre como era muito ruim aqui sem ele. Aí o cara começou a falar que queria ver a senhora aqui, então ele a seguiu. Depois disso Lee assentou à mesa. Assim que fez isso, o personagem principal começou a dividir o trabalho com o Bai, porque era muito. A vovó começou a pensar que esses dois caras eram muito mais velhos que o filho dela, mas eram muito fortes. Depois de algum tempo, o personagem principal voltou para a senhora, pedindo perdão pela espera. O personagem principal pediu à avó que pedisse alguma coisa, pois ela parecia muito preocupada no restaurante. A mulher ficou muito constrangida ao perceber que Lee a tinha visto então em seu estabelecimento. Depois de pensar um pouco, ela decidiu pedir haijanguki com sangue, o prato exclusivo de seu restaurante. Lee disse imediatamente que demoraria muito tempo para se preparar, ao que a vovó disse para não se preocupar. Ela tirou do bolso o cartão de visita do restaurante e pediu para pedir um prato aqui. Era surpreendente que um restaurante para pessoas pudesse estar aberto tão tarde. Ela então entregou ao personagem principal um cartão VIP JS Finance, para que os rapazes pudessem pagar. No entanto, eles rapidamente recuperaram o juízo, pois acreditavam que a carta da vida após a morte seria inútil. Quando Lee e Bai foram para a cozinha, o personagem principal admitiu ao parceiro que estava preocupado que a senhora ficasse decepcionada com o sabor. Ao mesmo tempo, Bai disse acreditar que o pedido do prato foi feito a partir daí para experimentar as mudanças no paladar. Depois de algum tempo, o personagem principal finalmente trouxe um prato do restaurante daquele restaurante. Lee disse ao seu parceiro que estava muito preocupado no momento, ao que Bai respondeu que o entendia perfeitamente. Depois disso, Cachinhos Dourados perguntou ao protagonista sobre a situação no restaurante da senhora, ao qual Lee disse que os parentes da vovó trabalhavam lá. Alguns trabalhadores desconhecidos trabalhavam na cozinha, aparentemente contratados pelo filho da avó. Cada colher de caldo foi dada à patroa à força, pois não restou nenhum vestígio da grandeza do passado. Então Lee decidiu oferecer-lhe uma bebida para relaxar um pouco. A vovó me pediu para trazer para ela uma garrafa de soju e 2 cervejas, além de alguns copos. Quando Lee trouxe tudo o que ela pediu, ela explicou que certa vez havia preparado um som incrível. Pode parecer que agora vai derramar tudo, mas essa é uma técnica, porque precisa ser feita com elegância. Depois disso, a vovó começou a encher habilmente os copos com um forte jato de álcool. Ela então entregou o primeiro copo ao protagonista, dizendo que queria começar por ele. Nosso Lee, pegando o copo, começou a bebê-lo, esvaziando o recipiente de vidro a cada gole. Depois que quase todo o copo estava vazio, Lee se afastou dele com um sorriso no rosto. Segundo ele, a bebida correu muito bem, ao que a vovó disse que, aparentemente, ainda não havia perdido a habilidade. Ela continuou dizendo que as proporções foram ajustadas corretamente, porque ela tem seu próprio método secreto. E quando ela se virou para os convidados e perguntou se deveriam servir, todos disseram unanimemente que sim. Depois disso, a patroa começou a se aquecer dizendo que era hora de mostrar suas habilidades. Muito tempo de trabalho se passou, e no final a própria vovó se inclinou para o vidro.
Ela começou a contar a história de que seu marido morreu quando ela tinha 25 anos. E ela ficou sozinha com o filho. A situação na mesa não era muito triste, apenas 2 latas de cerveja e uma de soji. A senhora disse que não teve escolha senão começar a preparar um delicioso ensopado. O momento não foi fácil, porque as mulheres de outros restaurantes batiam nela, e muitas vezes ela tinha que xingar. Segundo ela, muitas lágrimas foram derramadas naquela época. Ela dedicou toda a sua vida a Ri Jang-guk. Ela disse que era incrivelmente difícil carregar tudo sozinha nos ombros. E esse pirralho, que é filho dela, simplesmente pegou tudo e abandonou, embora graças a essa sopa ele tenha aprendido e colocado um teto sobre sua cabeça. Com sangue e lágrimas, uma pequena lanchonete se tornou um dos melhores restaurantes. E o filho da senhora está estragando tudo. Depois da história, a vovó recorreu ali para lhe pedir um favor. O pedido era que a personagem principal destruísse seu restaurante. Ela pediu isso com lágrimas nos olhos. O personagem principal ficou simplesmente perplexo com o que acabou de ouvir. Porém, eu estava no mesmo estado. Então ele começou a dissuadir a vovó, lembrando-lhe que ela passou a vida inteira criando o restaurante. A senhora disse que não pode mais decepcionar os hóspedes que sentem o gosto errado. Então Baes perguntou como eles poderiam destruir aquele restaurante se fossem lá de memória. Aí a vovó disse que isso não seria problema, pois ela ensinaria as crianças a fazer a sopa exclusiva. Foi graças a ela que o mais delicioso Ri Jang-guk apareceu no sortimento do restaurante de Lee. No dia seguinte, no trabalho de Lee, seu chefe soube que o personagem principal agora prepararia um prato tão complexo. O personagem principal disse que não há necessidade de se preocupar com sua produtividade no trabalho, pois ele só faz sopa nos finais de semana. Então o chefe teve a ideia de experimentar o Ri Jang-guk de Lee. Por isso pediu ao personagem principal que reservasse 3 porções para ele. Então Nasukara começou a pensar em como precisaria pedir sangue jovem e mais álcool. Ele também precisará ferver os cascos da vaca por 12 horas. De repente, o personagem principal saiu de seus pensamentos. Mas então percebeu que seu mentor estava ligando para ele. Ele imediatamente perguntou a Lee por que ele estava voando nas nuvens e depois acrescentou uma pergunta sobre o personagem principal se juntar à equipe. O cara me lembrou que não fazia nenhuma semana que trabalhava como estagiário. Aí o mentor disse que ele era simplesmente um bom trabalhador. Então Lee voltou sua atenção para Dong-gae, que tem estado sob muita pressão ultimamente. O personagem principal pensou que isso se devia à sua futura promoção. Mas ele simplesmente não funcionou bem. Então, aprendeu mais. Aí veio o fantasma do fundador da empresa, que ouviu Lee sendo elogiado e priorizado. Ele também notou que o mentor é um tanto rude, mas entende muito bem as pessoas. De repente, o fantasma tossiu e começou a dizer que se o personagem principal se tornasse empregado, não teria tempo de cozinhar para os fantasmas. Lee começou a pensar no futuro. Nesta fase acredita que trabalhando aqui terá um salário estável e poderá desistir do restaurante. Porém, o personagem principal está muito preocupado com o destino dos hóspedes de seu estabelecimento, que não terão para onde ir. E as palavras do advogado Shin de que este restaurante é a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos não conseguiam sair da cabeça de Lee. Este restaurante de outro mundo é único, não há outro igual. Este é o único lugar onde os fantasmas podem saciar a fome e beber álcool. Depois de finalmente pensar sobre tudo, o personagem principal disse ao seu mentor que teria que trabalhar em um restaurante por mais 5 anos. Então se recusou a trabalhar em tempo integral. Então o cara perguntou ao nosso herói se aquele restaurante era tão importante para ele, e Lee riu. Um segundo depois, o mentor voltou-se para Dong-gae com uma pergunta sobre se ele estava livre. A resposta foi sim. Depois disso, levou o estagiário consigo, dizendo que precisava conversar com ele com urgência. Lee lembrou-se mentalmente das palavras que esta empresa está tentando dar mais conhecimento aos estagiários desesperados, para que pelo menos aprendam a trabalhar aqui. Em seguida, ele pensou em Dong-gae como um trabalhador muito diligente, então esperava ter sucesso. Agora vamos avançar para o momento em que a vovó mostrou algo lindo para o personagem principal. Era Ri Jang-guk com sangue de acordo com a receita exclusiva da senhora. E até difere na cor da bebida de seu filho. Um momento depois, o nosso herói já tinha provado esta magnífica sopa para verificar se era certa. Após o primeiro gole, ficou claro para ele que este era exatamente o mesmo Ri Jang-guk que foi preparado no restaurante da senhora durante sua vida. Depois do prazer celestial, Lee disse que, apesar de se tratar de uma sopa de ressaca, é improvável que recusem um copo depois dela. Para isso, a vovó disse que essa é a onipotência de seu Ejaguk, é tão mágico. Aí o personagem principal disse que com essa sopa vão abrir hoje para os convidados. Depois de algum tempo, o chefe do personagem principal veio aqui, como prometido, e gostou da sopa. Seus amigos, chefes dos departamentos de RH e marketing, disseram que isso não era ruim. Depois disso, notaram que não havia ninguém no restaurante além deles mesmos, embora o restaurante aqui fosse excelente.
Para isso, Lee disse que tinha acabado de decidir cozinhar Haejanguk pela primeira vez. Então ninguém tinha vindo ainda. Quando questionado sobre por que o personagem principal não ligou para o subchefe, ele respondeu que por enquanto estava de olho nos patrões. O fato é que Lee não vende Haejanguk não para ganhar um dinheiro extra, mas para arruinar o restaurante da senhora. Se você focar apenas nos funcionários da empresa, os boatos não se espalharão muito. O personagem principal disse aos convidados que ainda tinha dificuldade em se espalhar, por isso convidou os amigos para começar. O patrão percebeu isso, dizendo que também não queria ver os trabalhadores nos finais de semana. A vovó fantasma, atrás do personagem principal, disse que ele tem chefes muito bons. Quando o trio de autoridades terminou a refeição, começaram a sair, agradecendo a guloseima. Agora vamos para a rua, onde podemos ver dois rapazes que querem comer. Ao ver o sinal do personagem principal, decidiram ir até ele e experimentar a sopa. Mas um deles sugeriu ir um pouco mais longe para outro restaurante. Chegaram então ao restaurante da senhora, famoso em todo o país, onde, segundo rumores, o Haejanguk era excelente. Quando eles pediram 2 porções dessa sopa, literalmente alguns minutos depois, o pedido foi entregue a eles. Então eles ficam sozinhos com pratos de Haejanguk. Eles esperam pelo seu sabor delicioso. Porém, após a primeira colher, eles se levantaram simultaneamente da mesa sem dizer uma palavra. Então eles se encontraram na rua furiosamente irritados porque o sabor estava completamente errado. Aí disseram que seria melhor irem ao restaurante que fosse o primeiro a chegar. De repente o funcionário começa a ligar para o patrão, que ouviu tudo o que aqueles caras disseram. Depois disso, ele se virou para o garçom que ligou para ele e disse que agora ele estava com uma mosca chata. Agora vamos avançar para a obra do personagem principal, onde seu mentor jurou que não o convidou para jantar no restaurante. Então ele foi encontrado por um subchefe que também queria testar seu Haejanguk. Lee disse a ele que restavam apenas 8 pedidos para sábado, então ele reservou 5. Lee foi então saudado pela responsável pelas reportagens, que pediu mais 3 porções. Ao mesmo tempo, outro mentor também quis provar pelo menos uma porção, mas ficou sem público. Então todos vieram até o nosso Lee e pediram para reservar um prato, mas já estava tudo agendado. O subchefe decidiu provocar o mentor do protagonista, dizendo que ele venderia uma vaga por 10.000 won. O cara recusou imediatamente, mas naquele exato momento havia 2 pessoas dispostas. Aí os caras começaram a reservar vagas para a próxima semana, pois talvez não conseguissem chegar a tempo. De repente, Dong-Gae entrou na conversa e disse que iria fazer cópias dos documentos. Apenas lhe desejaram boa sorte e pediram que não cometesse mais erros, que foram muitos da última vez. O personagem principal também decidiu sair tranquilamente, dizendo que tinha muito o que fazer e que discutiria a reserva mais tarde. Quando eles saíram, Lee disse a Dong-Gae para esperar por ele, dizendo-lhe que dava muito trabalho para uma pessoa. Aí o cara parou e mandou ele parar de fazer isso. Lee não entendeu nada. Então Dong-Gae se virou e disse ao personagem principal para não ficar feliz porque todos caíram em seus truques. Ele nem leva a sério o trabalho de estagiário. Então ele começou a agregar abertamente a Lee, dizendo que durante a avaliação final tudo seria revelado. A expressão no rosto do nosso herói indicava diretamente que Lee simplesmente não esperava tal reação. Quando Dong-Gae saiu, o personagem principal pensou seriamente que ele não pertencia aqui. O fato é que Lee não se esforça para se tornar funcionário e, além disso, Ho o ajuda. Aí ele começou a dizer que não há nada de errado com o profissionalismo do funcionário. Já se passou uma semana inteira, é hora de trabalhar no restaurante, os pedidos são mais que suficientes. Uma garota que acabou de experimentar o Haejanguk ficou agradavelmente surpresa com seu sabor. O homem, que antes não gostava muito dessas sopas, ficou igualmente surpreso. 2 rapazes que também acabaram de provar esta sopa maravilhosa acharam-na muito saborosa. Quando o personagem principal estava na cozinha, ele disse à vovó que até agora tudo estava indo conforme o planejado. Ela disse que nesse ritmo, o restaurante de seu filho seria rapidamente esquecido e fechado. O filho dela estava falando sobre o fato de não ter mais uma multidão de convidados. Ele disse à menina que agora, nos tempos modernos, os jovens não gostam muito de sopas de sangue. De repente, 2 rapazes entram em seu estabelecimento. O chefe imediatamente pergunta para quantas pessoas a mesa é necessária. Cachinhos Dourados começou a dizer que era só para 2 pessoas, mas a segunda disse que tinham ido ao lugar errado. Aí o cara começou a pedir desculpas ao dono, dizendo que na próxima vez eles viriam aqui. A garota perguntou se outro restaurante Haejanguk havia aberto nas proximidades, e o homem ficou bravo porque eles não lhe contaram nada. A menina voltava-se para o marido quando ele ia a algum lugar, perguntando o que ele pretendia fazer. Então ele disse que não iria apenas sentar e ver seus clientes serem roubados dele. Neste momento, nosso personagem principal está preparando uma nova porção do maravilhoso Haejanguk para o convidado. Ao mesmo tempo, a patroa observava tudo, certificando-se de que ele não se enganasse em nada.
Lee, enquanto cozinhava, estava muito tenso, tentando fazer tudo com cuidado. O homem foi com o objetivo claro de descobrir se o restaurante de Lee realmente preparava um haejanguk tão delicioso. Agora nos é apresentado um horário de trabalho claro para o personagem principal, do qual ficamos sabendo que das 9 às 6 da semana ele trabalha em um escritório. E das 11 à 1 da manhã, Lee trabalha no restaurante para alimentar todos os fantasmas. Nos fins de semana, ele só cozinha haejanguk a pedido da avó para arruinar o restaurante do filho. O herói reflete ainda sobre o fato de que antes de tudo isso trabalhou como um louco em uma construção. Porém, não foi uma atividade tão exaustiva quanto sua atual multitarefa. Lee começou a chorar pelo fato de que durante a semana, BI pelo menos o ajuda, mas nos finais de semana ele fica sozinho. Depois de pensar um pouco, resolveu pedir a opinião de Cachinhos Dourados sobre a contratação de uma assistente para o fim de semana. Bei decidiu esclarecer se esse assistente seria uma pessoa que estaria constantemente entre os espíritos. O problema é que esse cara vai ficar no restaurante o tempo todo. Portanto, com o tempo ele começará a ver espíritos nas ruas, assim como o personagem principal. Mesmo agora, nosso Lee fica periodicamente surpreso ao ver fantasmas, mas o assistente sairá daqui rapidamente. Então o personagem principal começou a dizer que aqui você só pode contratar um fantasma de meio período como assistente. Bai ficou um pouco tenso, esperando que a próxima frase do personagem principal fosse de tirar o fôlego. Porém o personagem principal ainda não ia dizer nada, pretendendo pensar em tudo. Bei, ao contrário de Lee, estava um tanto animado. Não há explicação para isso. Agora vamos para o corredor, onde um visitante satisfeito colocou uma tigela vazia sobre a mesa. Ele disse em voz alta que aqui era simplesmente incrivelmente gostoso, que você nem queria ir embora. Então ele levantou a mão e pediu ao personagem principal que lhe trouxesse uma garrafa de soji. Quando Lee foi até a geladeira, a vovó mandou ele servir o azul, pois ele preferiria. Tendo vindo com ela até o homem, ele agradeceu ao personagem principal por trazer sua bebida preferida. A senhora também sugeriu a Lee que o casal adorava torta de peixe, então eles precisavam dar mais. O dono de uma loja de conveniência gosta de picante, então precisa de mais pimenta. Lee notou o fato de que, embora a vovó já tivesse morrido há muito tempo, ela ainda se lembrava das preferências de seus convidados. Assim, a senhora pôde confirmar a sua afirmação de que haejanguk é a sua vida. De repente, um cara se aproximou do personagem principal e pediu uma porção de haejanguk com sangue. E Lee começou a explicar a ele que eles só tinham armadura, e a avó começou a gritar que aquele era um sujeito desagradável. Heisu. Acontece que foi o filho dela quem decidiu vir para cá com a esposa. Então Lee, segurando uma pilha de pratos em uma bandeja, pensou consigo mesmo que finalmente conseguiria. Depois de levar tudo para a pia, pediu aos convidados que se sentassem à mesa e esperassem um pouco por ele. Ele então disse a eles que milagrosamente ainda restavam 2 porções de haejanguk. O personagem principal sabia que um dia esse dia chegaria, então sempre se preparava um pouco mais. Enquanto Lee se preparava para retirar 2 porções da panela, a vovó o aconselhou a trazer mais kochiri e adicionar um pouco de açúcar. A personagem principal começou a dizer que a sopa ia ficar muito doce, ao que a avó disse que conhecia melhor o filho. Quando o personagem principal fez o que a mulher lhe disse, ele levou os pratos aos convidados. Quando ele lhes trouxe comida, eles olharam sem dizer uma palavra. A esposa de Haesu foi a primeira a experimentar o prato, pegando um pouco de sopa com uma colher. Ao prová-lo, uma expressão indefinida congelou em seu rosto, da qual era impossível entender se ela havia provado. Então Haesu pegou um pedaço do prato adicional com seus pauzinhos e começou a olhar para ele. Quando ele o colocou na boca, a realidade ao seu redor pareceu parar. O silêncio pairou. Aí sua esposa começou a ligar para ele, mas ele não a ouviu, apenas continuou a comer. Sua mãe assistiu a tudo isso pela sua expressão. Ficou claro que ela estava muito preocupada agora. Quando Haesu terminou sua porção de comida, ele colocou o prato de alcatrão na mesa. Então ele perguntou diretamente ao nosso herói se ele poderia conhecer sua mãe. Lee ainda não respondeu a isso, mas pensou consigo mesmo que o menino ainda se lembra do sabor da comida de sua mãe. Haesu decidiu contar a ele que o nome de sua mãe era Sunyeon, e ela administrava um restaurante próximo, e morreu há alguns anos. Lee disse que a conhecia em primeira mão, e depois colocou o copo sobre a mesa. Depois disso, ele sugeriu contar tudo a Hess, mas só depois de uma garrafa de álcool. Em seguida, Lee começou a derramar exatamente da mesma maneira que Sunen, e foi exatamente o que seu filho percebeu. Então o personagem principal disse que foi sua mãe quem o ensinou a cozinhar haejanguk. Aí a mulher começou a ficar indignada, dizendo que não valia a pena preparar tal prato aqui, pois era preparado ali perto. Então nosso herói decidiu esclarecer com ela o que ele havia feito de errado com tal comportamento. Então a esposa de Haesu ficou ainda mais brava, gritando que só eles deveriam cozinhar de acordo com a receita da mãe.
Então Lee decidiu dar um soco neles, dizendo que eles na verdade não cozinhavam exatamente como ele. A mulher até mudou de rosto, ficando cada vez mais vermelha a cada segundo. De repente, o marido pediu que ela se acalmasse, pois o cara estava falando apenas a verdade. Em seguida, ele começou a dizer a Lee que, já que estava preparando o prato, ele deveria saber como é difícil cozinhá-lo. Aí ele começou a explicar que o caldo original deveria ser cozido pela manhã. São necessários muitos ingredientes diferentes que requerem seu próprio processamento. Depois de agitado desde a manhã até a inauguração, tudo se esgota rapidamente em um dia. Depois do qual pela manhã você tem que preparar tudo novamente pela manhã. Lee pensou consigo mesmo que o homem tinha razão, mas era mais fácil para o personagem principal, já que ele só cozinhava nos finais de semana. Então ele decidiu perguntar a Raessa como sua mãe poderia lidar com esse trabalho. Ele acrescentou ainda que a Siasunen não sabia que era possível comprar caldo pronto. Então ela o preparou pessoalmente. Depois disso, Haesu começou a falar sobre como, quando entrou em seu restaurante pela última vez, viu uma placa ali. Dizia que o delicioso Haejanguk é uma combinação de bons ingredientes e sinceridade. A seguir, ele decidiu falar sobre a promessa de sua mãe, que ela cumpriu por toda a vida. O homem diz que para a senhora ele sempre esteve em segundo lugar depois de Haejanguk, justificando-se dizendo que se sentiria culpada diante dos convidados se fechasse o restaurante nem que fosse por um dia. Ela não passou um único dia de folga com ele. Pedaços de lágrimas rolaram dos olhos do homem e, em meio à dor, ele disse algo que sempre odiou. Vemos como a senhora fica ao lado com a cabeça baixa, e ao fundo está um homem com uma senhora. Nosso herói compartilhou com eles a informação de que ele havia começado a vender Haejanguk para substituir o restaurante deles, o que confundiu um pouco os convidados. Lee explicou esse ato dizendo que eles decepcionaram a senhora. Então nosso herói foi motivado pelo respeito por ela. Em seguida, o rapaz perguntou como os convidados provaram a sopa preparada, ao que responderam que estava uma delícia. Olhando diretamente nos olhos do homem, ele perguntou se seu Haejanguk poderia deslocá-los. O homem apenas baixou os olhos de soslaio. Havia alguma decepção dentro dele. O homem começou a se lembrar das palavras que lhe foram ditas há muitos anos. Ainda se lembra delas. Palavras diziam que a senhora devia a Haejanguk o fato de ele ter permitido que ela o criasse. E olhasse nos olhos dos outros sem vergonha. Ela diz que espera que ele consiga manter o sabor que os alimentou durante toda a vida. Os olhos do homem se arregalaram, ele ficou magoado porque uma situação tão desagradável estava acontecendo. Sua próxima ação foi pegar um copo de suco de laranja na mão. Saindo, ele começou a beber essa bebida. Levantou a mão com um copo na mão e colocou na boca. Depois de esvaziar o copo até o fundo, ele o colocou nervosamente sobre a mesa e o som saiu bem alto. Em algum lugar ao lado estava a senhora, segurando a mão fechada em punho no peito. E o homem, por sua vez, com um sorriso nervoso e tenso, disse que não podia permitir isso. Acrescentou também que o Haejanguk deles retornaria em breve. Nosso herói, com um sorriso doce, respondeu educadamente que estava ansioso por esse momento. Quando o homem e a mulher saíram do restaurante, o nosso rapaz, tal como os outros, desejou-lhes tudo de bom. Fechando as portas atrás dos convidados, ele foi distraído pela senhora que o chamava de patrão. Ela pediu para ouvir o que estava prestes a contar e iniciou seu respeitado discurso. Mas nosso herói interrompeu a conversa iniciada, sussurrando em seu ouvido que ela deveria seguir rapidamente o homem. Ele explicou isso dizendo que se ela quiser ir embora, eles definitivamente precisam se encontrar. A mulher não entendeu o que significava ir embora. O rapaz disse a ela que quando chegasse a hora, ela mesma entenderia tudo. Depois disso, ele repetiu para ela mais uma vez que era hora de ir até o homem. A senhora acenou com a mão e agradeceu ao nosso herói pelos conselhos e ajuda. O cara ficou na porta e observou a mulher sair. Ele espera sinceramente que tudo se resolva bem. Agora, alguns dias depois, estamos em um restaurante e a hora do almoço acabou. O próximo passo é a lavagem infernal da louça. Ninguém gosta. E num restaurante ainda mais se você olhar a enorme montanha de louça suja. Então nosso herói sofreu tal destino. Olhando para esta foto, torrentes de lágrimas rolaram por seu rosto. É hora de nosso herói se preparar para a correria da noite e, antes disso, ele precisa de alguma forma lavar a louça e terminar de cozinhar. Ele se lembrou da última vez que Bailey disse que se precisasse de ajuda, deveria chamar seu nome 3 vezes e ele viria. Lee ficou feliz em lembrar disso. Ele decidiu que agora era o momento certo para ligar para o cara. Muito alto, fechando os olhos, começou a ligar para o cara. De repente apareceu uma fumaça preta e um cara de cabelo amarelo pôde ser visto através dela. Isso mesmo, ele veio. Como vocês podem ver da última vez, ele não enganou nosso herói. O cara caiu de joelhos e agarrou sua cabeça, perguntando ao nosso herói por que ele gritou tão alto. O homem de cabelos amarelos não parecia particularmente satisfeito. Cutucando a orelha com o dedo e perguntou por que Lee ligou para ele.
Nosso herói ficou feliz por ter funcionado. Bai disse a ele que se ele não estivesse ocupado ele iria. Nosso herói pediu para ele não ficar animado. Lee perguntou ao cara se ele estava ocupado com alguma coisa, ao que ele respondeu que nada de especial. Ele estava apenas espionando um restaurante onde vendem Haejanguk. Ele contou que conseguiu observar como o casal decidiu voltar ao gosto original. Lee colocou as mãos sob as axilas e disse que ótimo. A senhora deve se acalmar logo. Então ele se virou para Bai, dizendo que também gostaria de subir. E perguntou se ele se lembrava de alguma coisinha. Ele respondeu que não se lembrava de nada e calmamente perguntou a Lee se ele havia ligado para ele para realizar um interrogatório. Lee respondeu que só queria ajudar, e acrescentou que se houvesse alguma pista, ele se ofereceu para irem juntos. Mas primeiro nosso herói perguntou a Bai se ele poderia lavar a louça, ao que ele respondeu que sabia disso. O de cabelo amarelo disse que só ajuda porque é ele. Outro fantasma em seu lugar nem olharia. Nosso herói respondeu que tudo graças ao seu único funcionário de meio período e acrescentou que estava falando sério sobre irmos juntos. Bai aconselhou Lee a comprar facas novas. Existe uma excelente opção no mercado Pungmul. Nosso herói achou uma boa ideia. Ele perguntou a Bai se ele realmente gostava tanto da faca que nem conseguia tirar os olhos dela, ao que ele respondeu que não tocava na própria faca há muitos anos. O homem de cabelos amarelos, segurando uma faca na mão, disse ao nosso herói que viu que também comprou alguma coisa. E quando ele pediu para mostrar para ele, Lee recusou. Bai ficou ainda mais interessado no que era, ao que o cara disse que não era da conta dele. Lee lembrou que o cara disse que estava vigiando o restaurante da senhora, e nosso herói o tirou de lá, e era muito mais interessante lá. Então ele começou a acompanhar o cara de volta. O homem de cabelos amarelos ficou preocupado se o próprio Lee conseguiria lidar com isso, pois faltava 1 hora para a abertura. Mas Lee o convenceu dizendo que eles não serviam mais Haejanguk, e repetiu novamente para ele passar um tempo com a senhora. E o próprio herói começou a picar legumes, começou com alho, dividindo em rodelas e cortando. Aí começou a fritar o que havia picado, misturou os legumes com muita habilidade, virando a frigideira para a direita e depois para a esquerda. E depois de algum tempo preparou vários pratos e colocou-os na mesa. Só então ele se perguntou se isso seria suficiente para os convidados que viriam. O cara decidiu se levantar e chamar bem alto o fantasma gritando de Kim Sorri. Ele continuou a gritar assim várias vezes. Depois começou a repetir a mesma coisa um pouco mais baixinho. Mas nada aconteceu. Então o cara coçou o pescoço e disse que aparentemente nem todos os fantasmas atendem. Ele se assegurou de que se não responder, então o que você pode fazer? Quando de repente uma voz foi ouvida dizendo "Ei, você?" Virando-se ele viu uma garota com cabelos longos e coberta de sangue. Ela perguntou rudemente por que diabos o cara só estava incomodando. Isso o assustou um pouco. Ele deu um pulo para trás, caindo no chão, e ficou surpreso com a chegada dela. A menina, por sua vez, disse que ele mesmo ligou para ela, então não havia o que se surpreender. E quem não ficaria surpreso em vê-la dessa forma? E tão de repente, Lee disse que queria tratá-la. Ela perguntou se ela parecia um fantasma que adorava comer. Nosso herói não achou que pudesse ofendê-la. Então ele se desculpou, e disse que limparia tudo imediatamente. Porém a menina disse que pelo esforço dele daria uma olhada em seus pratos. Nosso herói disse alegremente que iria pôr a mesa imediatamente, mas a menina disse que não. O cara não entendeu o porquê. Ela explicou, dizendo que o hóspede não deveria cruzar a soleira do estabelecimento antes do horário previsto. Por isso disse que voltaria depois das 11 e desapareceu. E agora, depois de um tempo, vemos um relógio que aponta para 11. Até mais alguns minutos. A garota sentada à mesa disse que a princípio não ficou claro porque nosso herói misturou soju e cerveja, mas deu certo. Lee respondeu que sabia o que ela gostaria. Porém, depois de provar um pouco, ela disse que não era a melhor bebida que já havia experimentado. Nosso herói ficou interessado em saber qual é realmente o melhor álcool. A menina, tomando um gole, disse que mais cedo ou mais tarde nosso herói teria a chance de experimentar isso. Lee não entendia do que ela estava falando. Ele não tinha nenhuma ideia, e por isso ficou ainda mais curioso. Nosso herói se virou para sair, mas a garota o impediu, dizendo que ele havia deixado cair alguma coisa. Pegando essa coisa, ele colocou sobre a mesa e disse que era um presente para ela, pois tantas vezes ele havia se comportado sem tato. Confuso, o rapaz disse que o presente não era muito caro, mas quando viu, lembrou-se dela e resolveu dar para ela. A menina disse que foi muito bom ele ter pensado no comportamento dele. E, resolvido pedir desculpas, ela abriu o presente e viu Norija ali. O cara disse que lhe pareceu que essa cor combinava muito bem com ela. Ele esperava muito que ela gostasse do presente. A menina ficou emocionada, dizendo que pela primeira vez em 400 anos, alguém demonstrou sua indiferença daquele jeito. Nosso herói perguntou se ele estava falando sério, pela primeira vez desde sua morte. Ela compartilhou que isso aconteceu algumas vezes depois que ela se tornou um fantasma.
mas principalmente foram apenas xamãs que tentaram ganhar poder graças à sua ajuda. Ela não sabe como conseguiram encontrá-la, mas às vezes ela ajudava aqueles que precisavam desesperadamente dela, e recusava, é claro, por vários motivos. Ela sorriu e disse que há muito tempo não vivenciava isso. Esse sentimento de uma pessoa simples com outra pessoa. Acontece que a garota ficou completamente sozinha por muito tempo. Embora ela tenha poderes fantasmagóricos suficientes para fazer com que os xamãs se interessem por ela, 400 anos de sua vida após a morte foram gastos vagando pela vida após a morte. Deixando um prato completamente vazio, a menina dividiu com o nosso herói, que estava muito gostoso. O cara se virou e perguntou à garota se ela realmente estava indo embora. Ela disse que nosso herói sabe que enquanto ela estiver aqui outros fantasmas não poderão entrar. O cara contou que muitos fantasmas costumam vir aqui, então ele decidiu oferecer a ela também. Um pouco constrangido, o cara convidou a garota para vir aqui, mesmo durante o dia. Ela, por sua vez, se virou mas não respondeu ao nosso herói. Lee se sentiu um pouco estranho e perguntou em vão afinal. Ele estava interferindo em seus próprios negócios. A garota se virou, pensou um pouco e aceitou a oferta do cara. Isso surpreendeu um pouco nosso herói, ele não conseguiu pronunciar uma palavra. A garota virou-se em sua direção e disse-lhe que quando estivesse livre, com certeza procuraria aqui. As mesmas 3 meninas voltaram ao restaurante. Uma delas disse que mal conseguia se conter por causa do cheiro de alho, as demais a apoiaram. O cara os ouviu conversando sobre como se sentiram desconfortáveis ao entrar. O cara não entendeu por que eles pensavam assim, porque ele conversou com ela e ela não parece tão assustadora. Mas mesmo que o leão esteja trancado em uma gaiola, o cachorrinho não se atreverá a se exibir debaixo de seu nariz. Acontece que essa menina é um leão. Além disso, nem todos os fantasmas são iguais. Cada um tem suas circunstâncias. Nosso herói, como sempre, cumprimentou os convidados com alegria e educação e os convidou a sentar-se onde fosse conveniente. De repente ele ouviu alguém cair, isso o assustou um pouco. Virando-se percebeu que havia um homem. Ficou indignado porque diabos havia uma cadeira ali. Levantando-se, ele se aproximou da garota de cabelos na altura dos ombros e perguntou o que uma garota tão linda estava fazendo naquele buraco, e se ofereceu para presenteá-la com um copo. A menina o chamou de idiota, ao que ele respondeu que ela era atrevida e pediu que ele não se exibisse muito, caso contrário ele perderia todo o charme e ela, por sua vez, começou a ameaçar dar um soco na cara dele. Enquanto isso, Kaka estava assistindo isso. Ele pediu desculpas ao nosso herói por esse homem. Ele disse que este era o cliente deles e ele ainda estava sóbrio, então Khan decidiu trazê-lo aqui. O rapaz e a moça continuaram o diálogo. Ela perguntou o que tinha na cabeça dele, supostamente era para ser legal. E Khan ainda ficou com Lee e disse-lhe que este era um cliente valioso que devia muito a eles. Lee respondeu que não era fácil para ele. O cara disse tarde da noite como algo aconteceu. Vemos fragmentos de algo rachado, aparentemente algo caiu e quebrou, muito parecido com uma garrafa. A menina disse ao homem que como ele havia virado um fantasma, que assim fosse, ela se limitaria a isso. Ela espirrou no rosto do cara um gole de garrafa. Ou melhor, o que sobrou dela? O que o enfureceu um pouco. O homem mandou a menina morrer quando de repente alguém o agarrou por trás. Era o nosso herói. Ele pediu educadamente ao ilustre convidado que se acalmasse. Khan disse à garota que esse cara já havia arruinado sua vida após a morte, e pediu para a garota não exagerar, ao que ela respondeu que ainda nem tinha começado. Este homem se virou para Khan perguntando quem era esse respeitado rábano. Mas o trabalhador financeiro reagiu a tempo, agarrando o homem pelos ombros. Ele pediu ao cliente que se acalmasse e pediu a Lee um copo d'água. Nosso herói imediatamente correu para a cozinha para pegar um copo d'água e, enquanto isso, o homem exigiu deixá-lo ir. Ele perguntou se eles sabiam quem ele era, ao que Khan abriu seu pai e disse que sabia disso muito bem. Kang começou a contar tudo sobre ele, dizendo que ele era o terceiro filho do grupo Royon. Tinha 33 anos, achou que poderia pular o resto, aliás, disse que era um cliente exemplar de seu banco. O homem imediatamente percebeu que Khan era funcionário de um banco e começou a lhe dizer quanto era sua riqueza. Mas Khan o interrompeu, dizendo que sua riqueza era de 14 bilhões e 75 milhões, ou mais. Todos ficaram chocados com tamanha quantia. O homem, por sua vez, começou a dizer que tinha tantas contas que estava cansado de contá-las. Ao que Khan disse que isso pode ser dito das terrenas. Mas elas são o banco de a vida após a morte, e isso é um pouco diferente. Nesse momento nosso herói trouxe um copo d'água a pedido de Khan. O homem ainda pensava que estava sendo enganado e não acreditava em seu dever. Khan tentou acalmá-lo, até pediu que ele bebesse um pouco de água e depois pediu que assinasse um dos documentos. De repente, os papéis que estavam na pasta de Khan se espalharam em diferentes direções. A culpa é desse cara. Ele ficou nervoso e começou a pirar com Khan, provando que seu banco barato não ousa roubar dinheiro dele. Khan estava completamente calmo naquele momento.
Ele não tinha conhecido gente tão maluca, mas não gostou do fato de seus papéis estarem espalhados. Ele imediatamente pediu a esse homem que os pegasse. Mas o homem não conseguia parar. Ele continuou tagarelando sobre como havia descoberto Khan, mesmo no momento em que começou a pressionar com força. Ele afirmou que Khan não é bancário e em geral qualquer um diria que ele é um bandido. Os papéis ainda voavam pelo restaurante sob a força do vento. Então Kang pediu para pegá-los novamente. Foi como se o homem tivesse sido substituído num segundo. Ele pegou-o e agachou-se para pegar os papéis, assegurando-se de que eles só precisavam ser recolhidos. Esta é a primeira vez que nosso herói vê Khan ficar com tanta raiva. Esses papéis são realmente tão importantes para ele? Ele perguntou à garota. Ela respondeu que provavelmente são certificados de empréstimo, a julgar pelo fato de que ele exige a assinatura de um malicioso devedor. O cara disse que mesmo que não seja sobre documentos, o comportamento dele por si só já é suficiente para te deixar com raiva. A garota perguntou a Lee. Ele não vê que há 14 bilhões aqui. As palavras e ações do homem. E ele ainda está indisposto. Esse cara ainda não entendia que estava morto. E só agora ele percebeu. E ficou preocupado com isso. Khan sorriu. E disse que estava certo. Ele estava morto. Então pediu que ele olhasse o certificado de empréstimo para cobrir os custos de morte resultantes de um acidente ao dirigir embriagado e uma série de outros documentos. O bancário lembrou ao homem que ele se sentou ao volante depois de se embriagar, o que fez com que derrapasse e colidisse com um carro que se aproximava. Acontece que ele e o motorista do outro carro morreram. Agora ele deve pagar uma indenização à outra parte. O homem começou a ficar indignado com a possibilidade de indenização caso ele também morresse. Então Khan respondeu que seria necessária uma explicação. Ele decidiu visualizar que a água no copo é o tempo destinado a uma pessoa. E o período da vida na Terra é apenas uma parte, disse Khan, colocando um pedaço de papel dobrado em um copo d'água. Ele acrescentou que parte da vida na Terra é aproximadamente igual às gotas deixadas em seu dedo. O resto é vida na vida após a morte. Em outras palavras, disse Khan, ele matou um homem que chegou muito cedo para estar aqui, então ele deve compensar com dinheiro o tempo que deveria passar na Terra e na vida após a morte, e essa dívida ficará sobre ele por todo o período de sua permanência na vida após a morte, e ele pagará de qualquer maneira. O cara se assustou com a situação tão tensa e disse em sua defesa que não queria matar ninguém. Foi só um acidente. Nakang disse que, independentemente de suas intenções pessoais, ele cometeu um crime, e por trás de cada crime existe uma punição. E ao contrário do que acontece na Terra, aqui desculpas como, eu não sabia, não queria isso, não funcionam. Khan continuou, dizendo que o homem cometeu o irreparável ao arrastar consigo uma pessoa inocente, e deve pagar o preço adequado pelo pecado. Tal é a realidade atual. O funcionário do banco entregou um papel ao homem e pediu-lhe que olhasse os documentos e colocasse sua impressão digital na coluna de assinatura ao lado de seu nome, e então Khan o levaria à próxima autoridade. O homem perguntou qual seria a próxima autoridade, ao que lhe foi dito que este era o seu funeral. Assim que terminasse o serviço de imigração, JS viria buscá-lo e acompanhá-lo-ia até ao além. O homem ficou inquieto depois de tudo o que ouviu e perguntou com medo o que aconteceria a seguir. E então todos os pecados, cuja culpa foi sua língua, cuja culpa foi seu dinheiro, corpo, alma, todas as lágrimas derramadas por outras pessoas apertarão sua garganta, e o tormento causado por sua culpa o destruirá por dentro. Foi exatamente isso que Khan disse, e depois agradeceu pelo documento assinado, ao qual o homem disse que era um erro. E agora o bancário estendeu a mão para o homem, convidando-o a acompanhá-lo. Mas ele se afastou ainda mais, dizendo que era uma farsa. Khan respondeu a tudo isso dizendo que o dono da casa não poderia convidar um convidado, mas ele próprio deveria permanecer na rua e convidá-lo para o salão onde aconteceria o funeral. Enquanto isso, nosso herói já havia cumprido seu merecido tempo e estava fechando o restaurante. Ele começou a sair pensando em como era a noite hoje, como Bale o conheceu, perguntando se ele já havia fechado. Lee compartilhou com orgulho que fez um ótimo trabalho hoje, mesmo sem assistente. De repente ele ouviu alguém dizer em sua direção que ele estava atormentado. Essa voz lhe parecia familiar. Ele se virou e viu a senhora. Ela também estava aqui. Eles não se viam há muito tempo. Sunen disse que seu filho e sua esposa realmente começaram a trabalhar. Ela estava com eles o tempo todo. Ela sugeriu que nosso herói também deveria dar uma olhada lá algum dia, se tivesse tempo de tentar avaliá-lo. Lee respondeu que com certeza iria para lá. Ele também percebeu que a raiva dela havia se dissipado. Bai disse que só se passaram alguns dias. E se ele desistisse e deixasse tudo pela metade? A senhora acrescentou que ele mesmo viu que dessa vez tudo era diferente. Bai perguntou a Sunyeon se ela esqueceu todas as queixas e ficou do lado do filho. Nosso herói, de costas para todos, disse que ele também achava que Haizu não faria isso. O homem de cabelos amarelos ficou indignado por estar indo para o mesmo lugar que Sunen.
Mas Lee disse que entendeu isso pelo seu olhar. Ele disse que sabia que o que tinha feito era errado. E pediu a alguém que o repreendesse e lhe dissesse que nem tudo estava perdido. Isto é exatamente o que nosso herói leu e viu nos olhos de Hezu. Sunen agradeceu ao nosso herói, mas em resposta disse que não deveria, porque ele mesmo espera muito dele. De repente um sorriso brilhou no rosto do herói. E desde que começaram a conversar, ele sugeriu sair para comer amanhã mesmo. Aqui vemos como nosso herói e a senhora se dirigem ao restaurante Haisu. Alguns rapazes passam por eles conversando sobre alguma coisa. Nosso herói decidiu ouvir a conversa com o canto do ouvido e ouviu como elogiavam a comida. Já em frente à entrada do prédio, à direita havia mais 2 homens. Eles conversavam sobre como o jovem proprietário finalmente caiu em si, e um deles disse que não comia um Haejanguk tão delicioso há muito tempo. Lee disse que ele mesmo ainda não havia tentado, mas parecia que a resposta era óbvia. Sunen respondeu que de qualquer maneira, até que você tente, você não saberá. Eles observam Haezu sendo escoltado por homens já grunhindo. Um deles disse que o chão estava acabando sob seus pés, e o outro perguntou como ele poderia ficar mais bêbado quando viessem tomar uma sopa de ressaca. O homem respondeu que era tudo porque estava